Se você está se preparando para a sua primeira viagem ao Japão, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Eu vou compartilhar com vocês hoje algumas dicas de, por exemplo, como se locomover, onde se hospedar, qual a melhor época do ano para visitar o Japão, melhores lugares para fazer as nossas comprinhas, que a gente adora fazer comprinhas, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas antes de eu iniciar esse vídeo com muitas informações valiosas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo ou nova por aqui, o meu nome é Yara Leite, eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. As informações que eu vou compartilhar com vocês hoje são baseadas nas minhas experiências pessoais, pois eu já viajei para o Japão 2 vezes. A primeira vez, há mais de 20 anos atrás, eu fui para morar, eu morei lá por 1 ano, fui para trabalhar. Já a segunda vez, que foi ano passado, meu marido e eu fomos para turistar. Nós passamos 2 semanas viajando pelo Japão, visitamos Tóquio, Kyoto, Osaka, fomos na época da Sakura, da flor de cerejeira, e aí então eu já vou entrar no primeiro ponto desse vídeo, que é como escolher a melhor época do ano para visitar o Japão. Isso vai depender muito da sua intenção. Por exemplo, quando meu marido e eu fomos no ano passado, a nossa intenção era presenciar a flor da cerejeira. Porém, nós não conseguimos ver muitas flores porque ainda estava muito frio. Então, ir a essa época do ano, no início da primavera, é uma ótima opção caso você queira ver as flores da cerejeira. Porém, é uma época do ano onde tem muito turista e por ser alta temporada, os preços costumam ser um pouquinho mais caros. Já a segunda melhor época do ano para ir, eu creio que seja o outono, porque aí você consegue conferir a mudança de cor nas folhas das árvores. A época do outono é a segunda época do ano mais visitada pelos turistas no Japão. E se você quer conferir então a mudança na cor da folhagem, é recomendado que você viaje no finalzinho de novembro, primeira semana de dezembro. Assim como a flor da cerejeira, vai depender muito do clima, da temperatura e, claro, de lugar para lugar. Tóquio geralmente é uma data, Kyoto é outra, Osaka é outra, então tudo isso você tem que fazer uma pesquisa bem a fundo antes de viajar. Agora, se você gosta do frio, eu acho que a época do inverno é sensacional, vários resorts legais para você conferir no Japão. A época do inverno é uma época que não é muito movimentada e os preços costumam ser mais em conta. Já uma época que eu não recomendo de jeito nenhum, até porque eu sofri muito do calor de lá, é a época do verão. O verão do Japão é muito quente, é muito úmido e aí logo em seguida começa a temporada de chuvas. Então, se você tá indo para passear, vai viajar, conhecer pontos turísticos, a chuva pode atrapalhar bastante. A época do verão é uma época menos movimentada, tem menos turistas e, é claro, os preços acabam sendo mais em conta. Porém, entre o verão e o inverno japonês, eu acho que eu preferiria o inverno. E você? Você gosta do frio ou do calor? Deixa aqui para mim nos comentários. Agora, um segundo ponto e algo que eu acho muito importante é na questão da bagagem, na preparação da sua mala de viagem. Um item que não pode faltar, independente da época do ano que você for, é um par de tênis confortável. Não tem jeito, você tá indo para passear, você vai acabar andando bastante. Se você for usar o transporte público, tem muita escadaria, então evite saltos e calçados apertados, desconfortáveis. Dê preferência a tênis, principalmente tênis que ofereça suporte para os seus pés. Outra coisa que você também não pode esquecer é a sua eco bag. No Japão, eles não oferecem sacolinhas plásticas gratuitas, você vai ter que pagar toda vez que você comprar alguma coisa, o que vai acabar sendo assim bem frequente, porque o iene desvalorizou, então assim vale super a pena fazer comprinhas no Japão. Um outro item que eu acabei esquecendo nessa minha última viagem foi uma toalhinha como essa daqui, ó. Essas toalhinhas são muito importantes para você secar as suas mãos após usar o banheiro. A maioria dos banheiros públicos no Japão não oferecem papel toalha ou até mesmo aquelas maquininhas que secam as suas mãos com jato de ar. Então essa toalhinha é essencial. Se você não tiver na sua casa, não tem problema. Assim que você chegar lá, você vai na loja Daiso, que é a loja de 100 ienes do Japão, e compra uma toalhinha dessa por só 100 ienes. Essa inclusive era do meu filho, que eu guardei de lembrança
lembrança quando a gente morou no Japão há 20 anos atrás. E você também vai notar isso quando você for usar o banheiro. As japonesas sempre tiram a toalhinha delas dentro da bolsa e secam as mãos. Ainda falando dessa questão de higiene pessoal, um outro item que às vezes eu não achava era sabonete líquido para lavar as mãos após usar o banheiro. Não só líquido, mas também em barra. Não achava nenhum tipo de sabonete. Hoje em dia já existe sabonete em papel, então eu acho que é interessante você levar também. Ou até mesmo um frasquinho pequenininho de sabonete líquido para você lavar as suas mãos após usar o banheiro e a toalhinha para secar. Se você vai viajar na época do inverno, eu recomendo levar um casaco bem quente, luva, touca, cachecol, porque o frio do Japão é bem intenso. Costuma ser aquele frio úmido, com bastante vento, que dói nos ossos. Então esteja preparado. Honestamente, eu acho que as roupas de inverno do Brasil não dão conta do inverno do Japão. Então eu recomendo que você deixe para comprar esse casaco quando chegar no Japão. Existem lojas maravilhosas, como por exemplo a Uniqlo, onde você encontra roupas de qualidade com preço super em conta. Já se você está indo na época do verão, leve roupas leves, confortáveis, boné, protetor solar, mas tudo isso você pode deixar também para comprar lá, que vai sair bem mais em conta do que no Brasil, eu acho. E apesar da modernidade, hoje em dia ainda é preciso levar dinheiro. Vocês não têm noção da quantidade de lugares que não aceita cartão lá no Japão. Principalmente restaurantes pequenos, lojas pequenas, as grandes lojas, as grandes redes, tudo bem, não tem problema. Porém, se você vai viajar mais pelo interior do Japão, vai sair um pouco mais de Tóquio, na dúvida, sempre pergunte antes se aceita cartão ou não. E ainda aprofundando um pouquinho mais essa questão do dinheiro, muita gente prefere trocar o dinheiro no seu próprio banco, no seu país de origem, do que fazer essa troca quando chegar ao Japão. Meu marido e eu levamos uma quantidade pequena de dólar, porque a gente preferiu sacar direto do nosso banco lá no caixa eletrônico daquela loja de conveniência chamada 7-Eleven. A gente fez algumas contas, umas pesquisas, e foi o que mais seria interessante pra gente, o que não teria assim taxas exorbitantes, porque essas taxas podem ser muito caras. Também dei preferência para usar o cartão de crédito que não cobra transação internacional e nenhum tipo de imposto. No Brasil, eu acredito que até tem esse tipo de cartão, que é chamado Nomad ou Wise, que são contas internacionais, então dê preferência para esses tipos de pagamento. E se você quiser se aprofundar mais em o que levar na sua mala para o Japão, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo, o vídeo que eu fiz ano passado montando a mala antes da minha viagem para o Japão. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora o terceiro ponto, que é um ponto que dá assim palpitação, frio na barriga, é a questão do transporte público, principalmente em Tóquio. Porém, vá se familiarizando com esse sistema de transporte público através do Google Maps antes mesmo de você chegar no Japão. Eu fui me familiarizando com esse sistema uns 3 meses antes da viagem e deu super certo quando a gente chegou lá. O que eu recomendo para facilitar o uso do transporte público no Japão é você comprar aqueles cartões recarregáveis. Existem 2, o Suica e o Pasmo. E claro, pessoal, como se trata de transporte público, eu super evitaria os horários de pico, entre as 7 da manhã até as 9 da manhã e 5 da tarde até as 7 da noite, que costuma ser assim bem lotado, principalmente se você tá com bagagem, com sacola, com mochila. Evitem os horários de pico. Algo assim que me dava nos nervos, não em Tóquio, mas em Kyoto, é o pessoal cheio de mala, e não era mala de mão não, viu? Era mala, aquelas enormes que eles iriam despachar dentro do ônibus. Gente, é muito inconveniente. E tem vários sinais, várias plaquinhas informando que é proibido, mas o pessoal não respeitava. Se você tá com muita bagagem, dê preferência a outros tipos de transporte. É isso que eu vou compartilhar com vocês agora. A opção mais cara é táxi. Lá, infelizmente, não tem Uber ou Lyft, como tem aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, até tem o aplicativo do Uber, mas o que vai vir para você é o táxi. Então não se iludam, porque não tem Uber baratinho como tem no Brasil, no Japão, não existe. É táxi. Eu evitaria o táxi. Porém, se você está viajando com um grupo grande, tem família, tem criança, amigos, tem idoso, tem gente com dificuldade de mobilidade, aí existe o transfer. Você pode, com uma certa antecedência, contratar um serviço de transfer. Já uma outra opção, e essa que foi a que meu marido e eu utilizamos, é o ônibus. Existe um ônibus, tanto de Narita quanto de Haneda, que chama ônibus limousine,
e ele é um preço bem interessante. Eu acho que meu marido e eu pagamos $9 cada e foi bem tranquilo. Eles guardam a sua mala lá no bagageiro, embaixo do ônibus, e você viaja tranquilamente até o seu destino final. Só que é assim, você tem que se atentar porque tem muitos hotéis que esse ônibus não para. Ele para nas principais estações de trem e metrô de Tóquio ou nos principais hotéis de Tóquio. Mas isso tudo você consegue conferir direitinho no site deles. Gente, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição, todos os sites oficiais para vocês irem lá conferir também. Os sites, a maioria deles é em japonês ou em inglês, mas se você usar o Google Chrome, você consegue traduzir para o português, tá bom? Então nós demos preferência por esse ônibus limousine, foi bem baratinho, super conveniente, foi maravilha, sem nenhuma dificuldade. Tanto quando a gente chegou para ir do aeroporto para o hotel, como quando a gente foi embora do hotel para o aeroporto, tá? Super recomendo, achei uma facilidade incrível, porque você chega cansado, aí você não quer lidar com o estresse do Google Maps de transporte público, e às vezes você tem muita bagagem também. Eu acho bem conveniente ficar usando o transporte público cheio de bagagem. Já uma outra opção e bem mais em conta é utilizar o transporte público do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto. Eu sei que existem 2 trens expressos que vão do aeroporto tanto de Narita quanto de Haneda para Tóquio, e aí de lá você consegue fazer uma integração então para ir para os principais bairros de Tóquio. Da próxima vez que a gente for para o Japão, se a gente não tiver muita bagagem, eu vou tentar utilizar algumas dessas 2 linhas de trem expresso para ver se dá certo, porque assim, a gente gostou do ônibus limousine, a gente gostou. Só que a gente pegou o trânsito de Tóquio em horário de pico, então demorou muito. Um percurso que levaria mais ou menos, sei lá, 40 minutos de trem, levou a gente 1h30. A gente estava tão cansado, exausto, mas enfim, faz parte, né? Muita informação, né, pessoal? Mas e aí, estão gostando desse vídeo? Eu espero que sim. Se você estiver gostando, não esquece de clicar em gostei, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e espalhe para mais viajantes que estão planejando uma viagem para o Japão. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. E claro, me siga também lá no meu Instagram, onde eu posto dicas de viagens, de produtos, de comprinhas diretamente aqui dos Estados Unidos em tempo real. Agora vamos para o 4º ponto que você precisa disso para se virar no Japão, que é internet. Gente, eu acho que internet assim é essencial. E aí você vai ter algumas opções. Você tem a opção de usar a sua operadora de celular local aí do seu país, porém essa é a opção mais cara, eu não fiz isso. Você tem a opção de, quando chegar no aeroporto lá no Japão, alugar tipo um aparelhinho, assim, eu vou deixar a foto aqui para vocês, e aí então você consegue utilizar a internet em qualquer lugar do Japão, e inclusive você consegue compartilhar a internet com até 10 aparelhos, então esse é bem legal se você vai viajar com amigos, família, um grupo grande, esse é bem interessante. Você pega no aeroporto e devolve no aeroporto. Mas eles também têm a opção de entregar no hotel, viu? Se você não quer lidar com esses trâmites no aeroporto, você pode pedir para que eles entreguem no hotel. Eu vou deixar também aqui embaixo o site de algumas dessas opções para vocês ir lá conferir. Já a opção que eu usei, eu achei mais simples, mais conveniente e até mais em conta, foi o chip virtual. Vou deixar aqui embaixo um link na descrição para você ir lá conferir. Inclusive tem código de desconto, viu? E se você não quer gastar com internet de jeito nenhum, existe vários locais que tem Wi-Fi. Porém, essa opção do Wi-Fi grátis público eu não recomendo, não só por questões de segurança, né? Porque a gente sabe que é mais fácil do seu aparelho ser hackeado, mas também por ser instável e você não ter acesso em todos os lugares. Então já separa uma parte do seu orçamento dessa viagem para investir em internet. Agora, um 5º ponto que eu acho bem relevante é a questão do hotel. Onde que você vai se hospedar? Já escolheu o bairro? Porque Tóquio é enorme. Quando a gente foi para Kyoto, para Osaka, foi bem mais tranquilo, assim, para descobrir onde a gente ia ficar. Porém, Tóquio pode ser bem desafiador. A gente deu preferência para se hospedar em hotéis na região mais central. A primeira parte da viagem a gente ficou no bairro de Shinjuku. Já na segunda parte da viagem nós ficamos hospedados no bairro de Shibuya. Os 2 bairros são bem movimentados, tem muita
vida noturna, muitas lojas, restaurantes, lojas de conveniência, estações de trem, metrô pertinho, então assim, é bem conveniente. As hospedagens costumam ser um pouquinho mais caras nessa região, mas na nossa opinião valeu super a pena, porque muitas das coisas que a gente queria fazer, das atrações, das lojas, estava tudo por ali mesmo, a gente conseguia fazer a pé, não precisava depender de transporte público, então a gente recomenda essa região. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição também vários vídeos que eu fiz lá no Japão, são vlogs, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ajudar aí no planejamento da sua viagem. E agora, o último ponto, que eu acho que para mim é o mais importante, são as regras de etiqueta. Os japoneses são muito diferentes da gente, é uma cultura totalmente diferente, então eu acho importante, até para que você não passe aquela imagem de ser um turista chato e inconveniente, aprenda algumas regras básicas de etiqueta antes de ir para o Japão. Como, por exemplo, silêncio no transporte público. Gente, é impressionante, você não ouve nada. Ninguém tá falando no telefone, ninguém tá ouvindo o áudio do WhatsApp, o que eu acho assim péssimo, né? O pessoal compartilha os áudios do WhatsApp com todo mundo no transporte público. No Japão isso não existe. Você entra quieto e sai calado. Eu sei que pra gente é difícil, que brasileiro gosta de falar, eu sei que eu sou bem faladora, mas eu acho importante quando a gente está visitando um país que não é o nosso, a gente tentar observar as regras deles. Outra coisa, nada de gorjeta, viu? Lá não é igual aqui nos Estados Unidos não, que você tem que dar gorjeta em praticamente todo lugar. Aliás, lá, se você der gorjeta, eles acham até meio ofensivo, eles vão correr atrás de você para devolver o seu dinheiro. Não dê gorjeta, com exceção de alguns bares. Meu marido e eu fomos em alguns bares e a gente percebeu que eles tinham sim aquela jarrinha escrito tips, que é para você colocar então a gorjeta, e esses bares geralmente eram frequentados mais por turista, você quase não via japonês nesses bares. Então, salvo essas exceções desses bares onde claramente tem a jarrinha lá para você colocar a gorjeta, não dê gorjetas. E por último, o lixo. Gente, como é complicado lidar com o lixo no Japão. Primeiro, nunca jogue no chão, né? Pelo amor de Deus, acho que isso nem precisa falar, né? É óbvio. Não jogue lixo no chão. Segundo, dificilmente você vai encontrar uma lixeira. O que eu recomendo é, além de você levar a sua ecobag, como eu já tinha falado, leve uma outra sacolinha extra, uma de plástico mesmo, para você ir colocando o seu lixo lá. E aí, no final do dia, quando você voltar para sua hospedagem, você então joga o lixo lá na sua hospedagem. Raramente você vai achar uma lixeira disponível andando ali por as ruas de Tóquio ou de qualquer outro lugar do Japão. Então meu marido e eu, a gente fazia isso. A gente andava com uma sacolinha do Walmart para juntar o nosso lixinho ali durante o dia e aí a gente jogava no hotel. No hotel eles vão separar tudo certinho, você não precisa separar o que é reciclável, o que não é, o que é papel, o que é plástico, eles vão fazer isso para você. E claro, né, gente, tirar os sapatos. Vai ter muitos lugares que você vai ter que tirar o seu sapato, muitos templos, alguns restaurantes. Então tenha certeza que as suas meias estão em dia para você não passar vergonha na hora de tirar o sapato. Agora que eu compartilhei todas essas informações essenciais, eu tenho certeza que a sua primeira viagem ao Japão será incrível, assim como a minha também foi. Agora conta aqui para mim nos comentários, você já sabia dessas dicas? Qual que foi a mais útil para você? Ou qual que você não sabia? E claro, se você já foi para o Japão, compartilhe aqui embaixo nos comentários a sua experiência, como foi a sua viagem, talvez eu esqueci alguma dica, compartilhe aqui com a gente pra gente se ajudando. E se você chegou até o final desse vídeo, esse é o momento que eu vou pedir para você deixar um emoji para mim. Deixa o emoji da bandeirinha do Japão ou escreve a palavra Japão para eu saber que você chegou até o final. Combinado? Como sempre, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. E eu vou deixar linkado aqui uma playlist com diversas dicas de viagem que eu tenho certeza que irão te ajudar no planejamento aí das suas próximas aventuras. Muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! As informações que eu vou para conferir a mudança de cor nas... Nossa! Não oferecem sacolas prática não, né, Yara? Pelo amor de Deus. E se você quiser se Meu Deus! Porém, vá se...